Muito bem, estamos chegando aqui para o nosso estudo da noite de hoje, Entre a Terra e o Céu, capítulo 23, Apelo Maternal. Essa obra é a obra que André Luiz deixou, a oitava obra da coleção que André Luiz deixou, através de Francisco Cândido Xavier. E hoje estou tendo o prazer de receber aqui, nesse estudo, a nossa irmãzinha querida, Vivian, que trabalhamos juntos no SEMI, Centro Espírita Maria Emília, aqui em Vicente de Carvalho, na cidade do Guarujá. E estamos aqui, eu já conversei com ela um pouquinho antes, para que nós possamos estudar esse capítulo juntos. E até disse para ela que nós devemos nos preparar para a emoção que esse capítulo nos trará. Antes, também, gostaria de deixar algumas informações, até um pedido para todos os amigos do nosso grupo de estudo que estejam assistindo, pois esse vídeo já vai estar no YouTube, que possam se aderir ao nosso estudo, ao nosso canal, se cadastrar, deixar lá seus likes para que nós possamos também auxiliar outros irmãos que não fazem parte do nosso grupo de estudo, mas que estarão tendo acesso, pois esse vídeo vai estar à disposição do público em geral. E o Emmanuel, através de Chico Xavier, nos deixou uma grande informação que a maior caridade para com o Espiritismo é a divulgação. E assim nós vamos sempre criando um canal, uma forma de fazer um pouquinho a nossa parte. Certo, Vivian? Certinho. Maravilha. Então, Vivian, conforme nós conversamos, eu vou passando os slides e a gente vai aqui estudando a respeito dele. Mas sempre, quando nós nos reunimos, nós aprendemos que a gente, pelo menos uma vibração inicial, é muito importante que nós possamos fazer, né? Pois Jesus nos disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá ele estará. Lá estarei. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Ele, ao nosso Mestre amado Jesus, que tanto nos ampara através de tudo que Ele fez e de tudo que Ele faz pela humanidade. Que nosso Mestre possa estar conosco, que nossos irmãos espirituais, nossos anjos guardiães, possam nos incluir para que, em cima desse roteiro que André Luiz deixou preparado, nós possamos ter boas reflexões na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, eu vou abrir o segundo slide, só para a gente, eu sempre, no início de cada capítulo, eu abro esse mapinha que eu fiz aqui, dos personagens, para que nós possamos só nos situar um pouquinho, pois cada capítulo, alguns desses personagens estarão envolvidos. Nesse capítulo em especial, nós teremos, além dos mentores, né, que é o Clarence, o André Luiz, nós teremos a irmã Clara, que é um espírito de escola, um espírito muito evoluído, que estamos tendo o prazer de conhecê-la aqui nessa obra. E quanta emoção ela nos trará nesse capítulo. E também nós estaremos com os personagens da obra aqui, envolvidos diretamente, que é a Odila, o Amaro, a Zumira e a Evelina. Na verdade, a irmã Clara foi chamada pelo Clarencio, no capítulo anterior, para poder amparar o momento que esses personagens estão vivendo no lar onde Amaro e Zumira e Evelina moram. São os 3 espíritos encarnados. A Odila já está no plano espiritual. O outro filhinho que ela teve com o Amaro também, quando casada com ele, era o Júlio. Então, aqui está bem mais ou menos claro. E nós sabemos que essa história ela tem muitos personagens, e esses personagens viveram em outra época. O Amaro foi Armando, a Zulmira foi Lina, o Júlio foi Júlio mesmo, em outra época. E é um livro que chama bastante a atenção da gente por esse
essa quantidade de personagens que o André Luiz nos trouxe e que vai se desenrolando ao longo da obra, capítulo a capítulo. Mas vamos ao nosso capítulo de hoje. A Vívia vai fazer a leitura, suas reflexões, e nós vamos nos metendo no meio aqui. Por favor. Para podermos... Faça essa caridade comigo. Para podermos juntos... Eu não Sim. sei quantas vezes você já leu essa obra, mas eu creio... Todas essas obras de André Luiz eu estou lendo com você, meu irmão. Ah, que bom. Menos nosso lar, mas as obras estou fazendo estudo contigo. Que bom, estamos juntos. E eu já devo ter lido essa obra aqui umas 3 vezes já. Mas eu aprendi com um grande estudioso do Espiritismo, Maurício Crispim, que também tem uma obra incrível na área do Espiritismo, é o Ibis. Tem vários ensinamentos aí pela internet. Quem puder procurar, Maurício Crispim. Aprendi que cada obra do André Luiz a gente tem que estudá-la pelo menos 20 vezes. Então ainda estamos bem aquém de chegar nessa condição. Mas vamos em frente, né? Então hoje nós já deixamos aqui esclarecido quais são os personagens que estaremos acompanhando. Então vamos em frente. Siga, Vívia. Vamos lá. Então estamos na obra Entre a Terra e o Céu, psicografada aí pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, mais uma obra aí de André Luiz. Nós estamos no capítulo 23, graças a Deus, apelo maternal. E como nosso irmão falou, é um capítulo que vai emocionar um pouquinho. E o Lázaro sabe que eu sou chorona. Eu vou chorar com você hoje aqui. E eu não vou ter nem a minha irmã Sônia para ficar me apoiando aí do outro lado. A Sônia, só para deixar desse princípio, a Sônia, ela está junto com a mãezinha dela lá em São Paulo. Ah, tá. Está cuidando da mãezinha lá, e semana ela fica aqui, semana ela fica lá. Então, estamos nesse contato. Então, mas deixa um beijo para ela, muita saudade de vocês, né? Muito obrigado. Abração em casa para todos aí. Então, pode deixar. Então, vamos iniciar aí a leitura, tá bom? Sim. E aí, conforme você me permitir, aí fazendo as pontuações e você vai fazendo daí, tá certo? Exatamente. É isso? Exatamente. E eu também. É assim mesmo, é aquela conversa, vamos estudar. Tá, então, ok, vamos lá, então. Capítulo 23, apelo maternal. A paisagem doméstica na residência de Amaro não mostrava qualquer alteração. Zulmira, atormentada por Odila, somente lhe vampirizava as forças, jazia no leito, apática e desolada, como estátua viva, de angústia e medo, escutando o vento que zunia lá fora. Mais magra e mais abatida, exibia comovedoramente a própria exaustão. Então, esse é o cenário que nós encontramos, que o André Luiz vem nos relatando, por isso no capítulo anterior, o Clarencio foi buscar a irmã Clara. O André até ficou curioso, por que ele teria que ir lá buscar a Clara, né? Sim. Se ele também é um espírito já tão evoluído. E nós vamos entender aqui no enredo desse capítulo o porquê. A diferença que existe entre a evolução espiritual de cada ser. Né? Sim. Nós já encontramos aqui na Terra mesmo grandes diferenças, mas não tanto quanto nós encontraremos aqui no relato que André Luiz vai fazer para nós. Né? É verdade. Então vamos em frente. Irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância e, abeirando-se da genitora de Evelina, que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, alongou os braços em prece. Sob forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou divino ao nosso olhar. Só lembrando, Vívia, que a Evelina, que é a filha, né, do primeiro casamento, a filha de Odila, ela que começou essa obra através de uma prece que ela estava fazendo, e ela fazia a prece para a sua mãe. Sim, o livro, na verdade, né, o romance inicia com essa prece, né? Exatamente. E a Evelina, ela, pelo fato da mãe já ser desencarnada, imaginava ela que a mãe fosse... Teria condições, né?
tivesse condições de atendê-la. Sim. E aí nós aprendemos sobre a prece refratária, né? Sim. Aquela prece que a espiritualidade acaba captando a sinceridade, a verdade que existe naquela intenção, naquelas palavras, e a Evelina acabou trazendo o socorro espiritual para o lar. Certo? Sim, sim. Bom, vamos continuar? Sim, Irmã, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, aqui já foi, não? Não, é esse mesmo, é a sequência. Solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância. E abeirando-se da genitora de Evelina, a Odila, e tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, alongou os braços e desce. Você reparou que esse parágrafo eu repeti nos dois? Sim, por isso que eu estou falando. Achei que eu estava lendo de novo, mesmo slide. Então, aí gradativamente o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, do qual se fizera a instrutora um núcleo irradiante. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à terra, com dois braços distendidos em forma de asas, prestes a desferir-se ao voo. Esses espíritos evoluídos desse jeito até assusta a gente, né? É bem assim, porque o início da narrativa desse capítulo é bastante desolador, né? Porque a gente imagina, né, a Zumira prostrada e Odila obsediando ali, e de repente, né, a gente muda completamente esse quadro, né, com a narrativa de André, e quando ele vai dizer sobre essa parte, né, que ela vai se transformando, né? Nessa introspecção dela, né, ela cria um halo dourado, né, com várias e abre, né, distende os seus braços em formas de asas, fazendo um anjo. Isso é muito, muito lindo, né, da gente ler. Linda mesmo. É muito lindo, porque a gente fica imaginando que espírito é esse, né, porque a gente tem uma falsa impressão de que a escalada, né, a evolução espiritual, ela vamos dizer assim, uma escalada que tem poucos degraus, poucos tópicos, mas na verdade não, tem muita uma coisa e outra, e aí a gente longa, começa, né, a se perceber. Oi? A jornada é longa, né? Sim, e aí aqui a gente começa a perceber que Clarencio, embora seja um ministro, né, ele é um espírito também evoluído, né, mas a gente vê que além dele tem uma outra, né, que aí vem ela, a irmã Clara, para nos mostrar, né? André vai narrar a irmã Clara para nos dizer, não, gente, entre uma coisa e outra, há outras coisas que vocês precisam saber, né? Eu não sei, Vivian, se você, porque você também trabalha na área mediúnica, né? Uhum. E nós temos, assim, esse privilégio de, às vezes, sentir a presença de alguns espíritos que movem com as energias que nós temos mais íntimas, né? Sim. Eu mesmo já tive um trabalho junto com você e percebi isso acontecendo até com você, né? E em um desdobramento pelo sono, numa certa ocasião, olha, pouquíssimas foram as vezes que a gente acabou tendo a oportunidade de pelo menos avistar um desses espíritos, né, que a gente tanto admira. E num desdobramento, eu estava em um hospital, era um paciente nesse hospital, e eu saí do quarto que eu estava, e a hora que eu abri a porta, eu avistei de longe o Dr. Bezerra de Menezes. Nossa! Olha, a hora que eu olhei, e ele virou assim lentamente e olhou para mim, foi um choque tão grande que eu fui jogado a metros de distância. Nossa! Naquele momento eu acho que eu acordei. Né? Mas que experiência, hein, meu irmão? Eu fico imaginando, né, isso que nós estamos vendo aqui, que o André está relatando, essa condição que esses espíritos atingem, né? E o quanto nós estamos caminhando ali lentamente, mas estamos buscando, né? Já com uma certa consciência. Pelo menos despertamos, né? Penso eu. O despertar já ocorre. É verdade.
como eu entrei nessa conversa com você, eu acho que nós fechamos esse slide, né? Sim, Então, vou para o próximo. sim. Então, vamos lá. Cercava enorme halo de dourado esplendor, como se ouro eterizado e luminescente lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Dos reverberos dessa natureza passavam as irradiações a tonalidades diferentes, em círculos fechados sobre si mesmos, caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo, do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro e do verde claro ao violeta suave, e se transfundia em outros aspectos a me escaparem da apreciação. Tive a ideia de que a irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Isso, lindo demais, né? De um arco, a gente já fica impressionado com a beleza de um arco-íris, né? E aí, ele vai se lembrar, né, desse formato, dessas cores do arco-íris, mas não com esta beleza que agora está sendo revelada para ele. E é um espírito, né? O espírito está ali ladeado, está ali envolvido, né? Transfigurado com todas essas luzes. É muito bonito. Imagine os fluxos que ela está recebendo de planos superiores nesse momento, que ela se põe com todo o seu amor ali para poder dar uma assistência. Sim, né? É lindo demais. Eu fico vendo isso e aí nós nos colocamos com aquela responsabilidade quando nós nos envolvemos num trabalho de passe na casa espírita, né? Naquele momento, se nós conseguirmos um pouquinho de envolvimento com o plano superior, nós conseguimos ser aquele instrumento muito eficiente no tratamento dos irmãos que recebem aquela energia, né? Que são tão bem trabalhadas, e o plano espiritual tem toda a tecnologia para poder fazer essa assistência. Sim. É incrível. Eu talvez, eu não sei se é uma impressão só minha, né? Mas quando eu passei por esse capítulo, por essa parte, era como se a Clara ela ficasse nesse momento introspectivo, porque ela pede para os meninos se afastarem, né? E dali ela entrando realmente em sintonia, né, com um plano maior, um superior, se utilizando desse arcabouço que ela mesma já possui, né, de sentimentos mais nobres, mais purificados, uma moralidade mais alibada, né? E daí ela faz com que esses influxos, né, virem, né, se transformem em bondade, em amor, né, para ajudar aqueles que ali estão. Então, posso aprender isso, né, nas horas mediúnicas. É o remédio que Jesus ensinou, né? E que a gente precisa muito de trabalhar. Mas se a gente tentar seguir o mandamento que ele deixou, de amor ao próximo, né? Nós estaremos seguindo esse caminho aí. E um dia nós conseguiremos, se o Clarencio, que já é tão esclarecido, ele não entendia a necessidade de ter alguém desse nível, né? Então nós temos que agradecer, só isso. Sim, com certeza, com certeza. Então vamos ao próximo. Vamos lá. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Parei que a própria Odila se aquietara como que dominada por uma branda coação. Estático. Então, André ficou estático, a gente pensa. Estático. Ele curioso do jeito que é, né? Seguia articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento em nosso instrutor. Quando um espírito assim, já com essa evolução, ele está em um ambiente, para começar, ele só vai estar num ambiente se esse ambiente realmente tiver algum preparo para recebê-lo. Porque, senão, ele não vai igual a Clara está indo lá pessoalmente ali, né?
ele vai estar trabalhando de longe, de uma distância maior, né, do local onde ele estiver, ele também consegue interferir nas ações. Tanto é que quando nós fazemos as nossas orações, nós estamos junto com nossos companheiros espirituais, aqueles que nós trazemos conosco no dia a dia, nos envolvemos através da nossa vibração, e nem sempre nós vamos fazer com que esses espíritos consigam estar ali presencialmente, mas quando nós elevamos nosso pensamento, igual no Evangelho no Lar, quando nós fazemos, mesmo à distância, esses espíritos conseguem trazer o que nós precisamos, em termos de energia, em termos de vibração, para começar aos poucos e preparando o ambiente para que, em um dado momento, ele possa estar ali presente, né? Sim. Algumas obras que a gente vai sempre estudando, tem relatos de Maria, quando ela chega no ambiente, também uma coisa maravilhosa, mais ou menos como nós estamos vendo aqui, o relato que os médiuns, né, passam, e é isso, como é importante que nós já conheçamos pelo menos o caminho, né? Sim. Que é o amor. Pois é. Vamos ao próximo. Vamos lá. Irmã Clara informou o ministro, igualmente elevado. Já atingiu o total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas e distintas. Em oração, ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia e beleza a lhe fluírem do ser. Então, todos alinhadinhos, harmonizados. O Clarence está explicando ali, porque nem o André Luiz estava entendendo o que estava acontecendo, né? Sim. Se partilhássemos com ela, ele continua, né? Uma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza e então, em vez de somente observarmos este deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração, de vez que as irradiações sobre nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. Olha, aqui ele está falando uma coisa interessante, porque o que nos deslumbra ainda é a forma. O André Luiz estava aqui deslumbrado com o que ele estava vendo. Com aquelas luzes, com aquela transformação, tudo que ela fez, mas a essência é que está valendo, né? A essência é que ela vai conseguir levar para, primeiro, controlar todo aquele ambiente, as emoções, mesmo aqueles que não estão ainda enxergando o que o André Luiz está vendo, que ele está nos relatando, já começa a se transformar. A paz vai ficando ali muito forte naquele ambiente, né? E a Clara, por exemplo, ela não está preocupada com a forma, com as luzes que estão acontecendo por conta do que ela está exteriorizando, né? Ela está concentradíssima no contato que ela tem, com o plano superior. Ela está ali vibrando e recebendo esses eflúvios, né? Para que ela possa tratar. E as luzes, tudo isso que ele está falando é consequência, né? É a matéria se transformando ali por conta da inteligência, por conta do ser, né, verdadeiro, que é o espírito, daquela energia que nós todos somos, né? E essa evolução se dá exatamente quando nós conseguimos já fugir da matéria, né? Pois a matéria ela não existe. A matéria é só uma forma, uma manifestação que o espírito faz dependendo da necessidade de interação entre eles. Sim. Né? Interessantíssimo isso. Mais alguma colocação que você
gostaria de fazer nesse slide ou vamos para o próximo? Não, o que você falou, assim, eu acho que foi bastante válido, né? É porque a gente se preocupa realmente com a forma, e isso vale também para a nossa vida terrena, né? Porque eu acho que todo estudo a gente tem que trazer um pouco mais próximo de nós, para a gente tentar absorver esse conhecimento, né? Então, como você bem disse, o que André vê são as formas, é aquilo que os seus olhos ali pode buscar naquele momento. E, e Clarencio vai, né, fazer essa orientação, esse esclarecimento, que não é o que ele está vendo, mas é o que está ali acontecendo, a essência daquele espírito que está proporcionando tudo que se pode ver, né? Então, assim como o espírito que nós não vemos, né? Mas nós o somos e é o eterno, é o que nos interessa cuidar, é o que a gente tem que se preocupar. Essa é a nossa essência, né? A essência é aquilo que a gente não pode ver, não pode tocar. E quando ela exterioriza essa essência dela, é que André se deslumbra, como nós também nos ler, né? Mas a gente precisa se preocupar um pouco mais aí com a essência de cada um de nós, né? O André Luiz aqui, ele coloca o que ele está vendo e nós não estamos... Imaginemos nós lá no lugar do André Luiz nesse momento. De repente, nós estaríamos, talvez, como a Odila, né? Sim, todo confuso ali, e não estaríamos sim, vendo nada mesmo, né? já ia começar por aí, não ia estar vendo nada, né? Salve o André, vamos em frente. A mensageira transfigurada parecia mais bela. Avançou para a primeira esposa de Amaro e cobriu-lhe os olhos com a destra lirial. Reparem, disse Clarencio feliz. Ela guarda o poder de ampliar a visão. Odila identificar-lhe-á a presença, assim como a vemos. Olha só que interessante, Vivian. Isso que está acontecendo, que o Clarencio está... Aliás, que o André falou, né? Porque o Clarencio, aliás, as obras, o Espiritismo vem com essa missão de ampliar a visão, né? Já que nós não conseguimos enxergar essas energias todas Sim. de um espírito mais evoluído, mas através do estudo, através do conhecimento, o Espiritismo vem ampliando a nossa visão. É como se tirássemos a gente da estrada e levasse lá para cima da montanha, como fala no Evangelho, para que nós possamos acalmar, né? Pois nós somos espíritos muito ainda nervosos, muito ainda agitados na matéria ali, e precisamos de acalmar, né? E o Espiritismo vem fazendo isso com a gente, vem sacudindo a gente, levando lá para cima e falar: olha lá embaixo, meu irmão, olha lá, vê como que é a verdade. Para com isso, né? Esquece esse ressentimento, esquece essa dor. É Acalma. pequeno Hoje, demais, né? Pequeno demais diante da eternidade, né? pois é. Hoje mesmo, em um outro grupo que nós participamos, ocorreu um fato que essa irmã até, talvez depois, ela venha a assistir essa nossa gravação. Vou até pedir desculpa a ela, mas não apenas para poder relatar o acontecido, né? Ela também, por ser uma pessoa que estuda bastante, trabalha no espiritismo, e acaba sendo referência para algumas outras pessoas que assistidos, né, que estão próximos, amigos, que acaba sempre tirando conselhos. E ela hoje relatou que um desses amigos que sempre pedia conselho se colocou muito no pedido para que ela ajudasse uma outra pessoa querida dele que estava passando por uma dificuldade de saúde muito grande. E ela, naquele ensejo de amor, de carinho, de abraçar, que a gente faz isso com os assistidos, né? Nós incorporamos eles dentro de nós, trazemos ele para... dá vontade de trazer para casa, né? E ele se apegou tanto nesse carinho todo, e a pessoa querida próxima dele desencarnou. E ele se revoltou, até contra ela que estava sempre ali amparando, né?
E mesmo ela tentando amainar, acalmar a situação, aquilo deixou ela triste por ver que ele reagiu daquele jeito, né? E aí o grupo todo, é claro, que participa junto, buscou auxiliar também, porque nós sabemos que o tempo vai ser o remédio para tudo isso, né? Quando a Sim. dor chega e abala com os alicerces nossos, você tem que, principalmente no caso do desencarne, para quem é muito apegado à matéria ainda, é só o tempo mesmo que a compreensão vai ajudar a resolver. Isso que nós estamos vendo aqui, se você tem uma mente mais ampliada, conforme eles estão relatando, você já tem mais calma para entender os fatos, né? Mas é isso. Só misturei um pouquinho aí, mas para poder valer Sim, aí uma eu acho assim, conclusão. eu só queria que assim pontuar ou alguma uma coisinha e você veja se completa, se corrige, veja o que você faz. Porque assim, eu entendo assim que ela vem com esse poder, né, de ampliar a visão, de dilatar a visão ali de Odila, porque Odila não está vendo ali, né? A gente poder compreender por que que Odila não vê nem ela, nem André, nem Clarencio, Hilário, enfim, nem ela e nem os outros, né? E aí penso eu, né, que seja por conta do próprio padrão vibracional, né, que nós temos. E se nós estamos aí com sentimentos elevados, enfim, parece como você fala, se a gente se prepara para isso, lógico que nós estaremos no desdobramento já com uma afinidade, uma sintonia própria para que a gente possa aí enxergar esses espíritos mais elevados do que nós, né? Sim, no caso aqui é exatamente isso que você falou. O Clarencio ele está dizendo sobre a ampliação da visão para que ela pudesse ver a Clara, para que a É Clara claro. pudesse dialogar com ela, né? Sim. Apenas quando vem essas colocações, por trás tem todo um conceito, né? Foi esse que eu Sim. acabei sendo intuído aqui para também trazer, porque essas obras elas são tão profundas e conforme Então, nós vamos estudando, nós vamos relembrando também e vai clareando na nossa mente posições que nós precisamos de trazer para nós, para poder compreender melhor a vida, né? Mas vamos para o próximo. sim. Então, com efeito, vimos que a genitora de Evelina, tocada por aqueles dedos celestes, proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelhos. Naturalmente ofuscada pelo brilho de que se envolvia a visitante inesperada, começou a chorar, suplicando: Anjo de Deus, socorre-me, socorre-me. Odila, que fazes? Interrogou a emissária com inesquecível inflexão de ternura. Esse anjo de Deus, socorre-me, socorre-me, foi o que você quis dizer para o Bezerra de Menezes quando você encontrou com ele? Você sabe que naquela hora eu não tive, ela ainda teve tempo de conversar. Né? Para você ver que a Odila está muito, muito aquém de mim. Né? Lascou. Porque, porque só de olhar eu fui jogado a metros de distância. É, nem conseguiu, né? Mesmo você vendo, você não conseguiu verbalizar nada. Eu fico imaginando, eu vi em alguns estudos, por exemplo, também, alguém que estudava a vida de Jesus, né? E, e esse alguém falando assim: Nossa, como eu gostaria de ter estado quando Jesus estivesse lá conversando com os apóstolos, nem que eu tivesse a 1 quilômetro de distância, só atrás de uma árvore, só vendo aquela cena. É, Então eu fico imaginando assim também que é tão bom que a gente tenha essa consciência e sabedores que somos, que nós temos um caminho tão lindo, é só crescimento, né? é, graças a Deus. Saber que nós não regredimos, nós podemos ficar ali sofrendo por conta da nossa má posição diante de nós mesmos, diante da vida, mas Sim, nós temos aí todo um caminho a seguir que é coisa de Deus, né? Coisa sim, maravilhosa que é a vida, né? Essa valorização da vida
é que a gente precisa sempre de trazer para nós e deixar bem claro para todos aqueles que estiverem, porventura, junto conosco, estudando conosco, buscando conosco o caminho, né? Valorizar todo momento, né? Toda a vida que nós temos. Isso me lembra, nós temos tempo, tá? Eu vou colocando essas coisas que me vêm na mente aqui, porque às vezes Tranquilo, também... a gente tem até amanhã, 7 horas da manhã. Não, nós não temos muito, porque senão eles cortam a gente aqui no site. Mas me lembra aquela história da árvore. Não sei se você... eu até postei isso também em algum grupo, não sei, eu acho que não pus lá na Maria Emília não, mas da história da árvore, que estava acontecendo o início de um fogo na floresta, né? E a hora que o fogo chega na floresta, tudo corre. Os bichos correm, até o vento, no desespero dele, ele acaba espalhando o fogo, né? E a árvore fica ali tranquila, né? A árvore fica ali. E o fogo achou estranho aquela reação da árvore, porque a árvore não saía do lugar e ele estava chegando com todo o poder, né? Aquela energia, aquelas lavaredas, toda aquela força, e a árvore ali. E eu vou perguntar para ela, por que ela não se desesperou igual os outros, né? E aí ela falou, calma, fogo. Por mais que você venha, queime minhas folhas, meus galhos, eu tenho a raiz. Depois que você passar, eu ressurjo. Olha que lindo. Eu ressurjo e sigo em frente, né? Que mensagem, hein? Esperando novas labaredas que venham também, porque a vida precisa de ser movimentada. E você é um dos elementos que movimenta a vida. Então, isso eu achei tão interessante, Que lindo. né? Porque faz com que a gente valorize a vida, né? Para que a gente não tenha receio, não tenha medo, que a gente possa valorizar tudo que acontece na nossa vida, mesmo que o fogo esteja chegando, que deixe a gente, às vezes, perturbado, acalma, que o fogo vai passar e a vida vai continuar. Tá certo, lindo. Muito legal. Vamos ao próximo? Então, aqui no Sim. caso, começou o diálogo entre a Clara e a Odila. Estou aqui vingando-me por amor. E daí Clara pergunta, haverá, porém, algum ponto de contato entre amor e vingança? Indicando timidamente a triste companheira que jazia acorrentada ao leito, Odila tentou conservar a atitude que lhe era característica, exclamando cruel: devo alijar a intrusa que me assaltou a casa? Essa miserável mulher tomou-me o marido e assassinou-me o filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos. Olha o padrão vibratório que a Odila estava, né? E uma coisa que ficou aqui colocado, que é bom a gente relembrar, a capacidade que os espíritos obsessores têm de atingir o espírito encarnado, desde que o espírito encarnado dê a chave para ele, né? Dê as brechas necessárias para fazer as suas influenciações, né, perniciosas. Exatamente. A Zumira, ela também com toda a sua... E olha que, como a história conta vidas de outras fases, né, desse espírito, e nós vamos entendendo o porquê também que a Zumira ela está nessa condição, né, de abrir para que a Odila pudesse obsidiar ela com tanta força. A Zumira, ela em outras vidas também, ela traz toda uma carga que ela precisa de se resolver. E ela está espiando, né? Está espiando e sendo colocada à prova. Sim. Mas para esse momento agora, eu penso assim que vale a gente pontuar que o próprio remorso que a Zumira sente, né, por se sentir culpada, né, na morte, no desastre, no acidente do pequeno Júlio, faz com que a Odila se utilize disso, né, para entrar nessas brechas, né, porque ela entra nesse mesmo padrão, como também o desprezo, essa indiferença que a Amaro
expressa por ela, né? E às vezes não é porque ele expressa, mas porque ela sente por conta do próprio remorso e da culpa. Então, ela mesmo dá os nutrientes necessários para que Odila consiga aí perpetuar essa obsessão em cima dela, né? Até que ela realmente caia prostrada, como ela está nessa situação aí de prostração mesmo, né? Diante, não consegue reagir. E aí, quando a gente se coloca nesse momento, porque isso vale, por isso que eu gosto, eu sempre trago para a vida terrena para a gente tentar fazer um link, né? Então, se eu tenho esses sentimentos inferiores de raiva, vingança, mágoa, remorso, culpa, e deixo que esses sentimentos eles me dominem, né? Sem fazer com que esses sentimentos eles possam ser transformados, né? Sem que eu faça ou eu comece a desenvolver ações para eu me retratar de alguma forma, porque se eu estou sentindo culpa de alguma coisa é porque a minha consciência já me acusa que eu fiz algo errado, né? Se eu estou sentindo um remorso. Então, o que a gente faz nesses momentos, né? Que a gente está sentindo esse incômodo, né? Se prostrar é complicado, né? A gente vê que não é um caminho, daí a gente dá as brechas para a obsessão, né? Não devemos mesmo, nós temos que tomar muito cuidado, porque, aliás, no caso do espírito desencarnado, ele fica preso nessa realidade que ele se juntou ali nessa roda viva, né? E ele não consegue sair. Tanto é que o filho dela que desencarnou, ela poderia, se ela queria, o ciúme dela é tão forte, que deixou escapar a possibilidade de encontrar com o filhinho. Ela não consegue nem lembrar-se disso. Ela lembra que a Zulmira é a responsável, né, pela morte dele, mas ela não consegue a cegueira da ignorância, né, a cegueira realmente desses sentimentos inferiores, neste caso da Odila, é esse ciúme, né, faz com que ela se esqueça do próprio filho. Ela em nenhum momento até agora, ela questionou, mas onde está Júlio? Júlio está precisando de mim, né? Ela não questionou. Porque o ciúme é isso, né? Essa coisa egoísta, esse amor egóico mesmo, né? De querer aquilo só para você e sem compartilhar e sem compreender o amor incondicional e fraterno. É a possessão, né? Vamos em frente. Pobre filha, revidou Clara, abraçando-a. Quem ama semeia a vida e alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego a nós mesmos, da realização do egoísmo alvitante. Achamo-nos à frente de infortunada irmã, arrojada à dolorosa prova. Não te dói vê-la derrotada e infeliz? Daí Odila vai responder. Ela desposou o homem que amo, soluçou Odila, mas dominada pela influência magnética da mensageira, que impressionada por suas belas palavras, né? Então ela ainda tá naquela luta ainda. Não tem chance. E a Clara já está colocando todo o seu amor ali, né? Com muita serenidade, conversando com ela. Nós, quando nos deparamos com alguém alterado do nosso lado, ou a gente quer sair fora para não ter que entrar no mesmo padrão vibratório, né? Ou nós entramos no mesmo padrão vibratório e acabamos debatendo, partimos, né? Até para ofensas verbais, às vezes. A gente vê muitos que partem para ofensas físicas até, o que é já mais doloroso. E você vê esses espíritos que chegam sempre, por mais que seja a situação, por maior que seja o fogo que esteja acontecendo ali, ele consegue parar um pouquinho, acalmar, né? Dar um tempo e fazer com que o outro entre na vibração dele e não ele entrar na vibração daquele agitado, né? Sim. Vamos ver o que serenidade. Vamos ver o que acontece para frente. Não seria mais justo, ponderou Clara sem afetação, considerar que ele a desposou? E acariciando-lhe a cabeça agora trêmula, a instrutora aduziu. Odila,
O ciúme que não destruímos, enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso, transforma-se em aflitiva fogueira, a calcinar-nos o coração depois da morte. Então, eles ou trabalha o ciúme agora, ou então depois eles orar mesmo. Né? Você vai ter que conviver com ele novamente, né? Sim. E assim, o ciúme, a gente tem que entender, né, que é esse amor egoísta, né? É da gente querer só para nós, a gente não consegue compartilhar ou compreender que esse espírito que está nos acompanhando, neste caso, o Amaro, né, que foi companheiro dela na vida terrena, é um irmão também, né? Um espírito como ela, que está nessa condição de, hoje, né? Marido, né? Companheiro, mas ele não né? Ele é um espírito, assim como ela, que está passando por diversos períodos aí evolutivos, né? Existências evolutivas. E o agrupamento de espírito, e isso que o Espiritismo nos traz é muito importante, de sabermos que nós estamos aqui nesse planeta todos em igualdade de condição. Não somos tão diferentes, por mais que tenhamos, às vezes, já um esclarecimento a mais, mas essa essência espiritual de maior evolução não existe aqui ainda. Sim. Nós estamos, com relação ao selvagem, com relação aos outros reinos mais inferiores da evolução do espírito, tudo bem, nós passamos, né? Mas agora nós estamos aqui todos em igualdade de condição, cada um passando pelo que precisa de passar. E isso que o Espiritismo nos traz, nos conscientiza, nos acalma e nos mostra a verdade, que nós temos que ser resignados realmente, como o Evangelho nos fala, né? Nos sugere, sim. E buscarmos cada vez mais as ferramentas que nos ajudem nesse despertamento, para não ficarmos nessa roda de Dandara, nessa roda igual esse ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. Então, é bem pontuado assim, porque não é o que nós sabemos que determina o tipo de espírito que nós somos. Infelizmente, né? Senão a gente iria ler tudo e né, a gente iria conseguir aí galgar aí um pouquinho mais a nossa evolução. Então, não é o saber, né? É o sentir, é o ser, é a moralidade. Então, o saber, assim como a vida terrena, está como instrumentos para que a gente possa se utilizar desses meios para que a gente seja luz, seja amor, né? Sim. Essa coleção do André Luiz, ela é incrível, porque ela mostra espíritos vivenciando, por exemplo, espíritos super inteligentes, né? Com conhecimentos incríveis, ainda nas sombras, nas trevas. Sim. Como na outra obra, Libertação, que nós estudamos. Vide Libertação, isso que eu ia falar. Nós vimos lá o Gregório com toda aquela questão e o poder intelectual que ele tinha. No entanto, para ele se transformar no final da obra, graças a Deus, houve a possibilidade, né, de o início da recuperação dele, pelo amor, né, da mãe. Sim. Coisa linda. Mas vamos em frente aqui. Acalma-te, a mulher de carne que eras, precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deve ser. A popular terrestre, onde te supunhas rainha de pequeno império sem fim, cerrou-se com os teus olhos materiais. A passagem na terra é um dia na escola. Importantíssimo isso, né? Todos os bens que desfrutávamos no mundo de onde viemos constituíam recursos do Senhor, e nos concedia a título precário. Por lá, raramente nos lembramos de que o tesouro do carinho doméstico é algo semelhante à sementeira preciosa, cujos valores devemos estender. Faz a sua reflexão aí, olha só. É um apego, né? Então, o dia está presa, né? Está presa nessa última existência, ela está no quadro da existência corpórea dela,
Então, ela se sente ainda muito apegada, muito envolvida com aqueles que ali estão, especialmente com o Amaro. E a gente não consegue compreender isso para a nossa vida também, que esse núcleo familiar que nós nos encontramos é para que a gente possa aprender, eu acho que a mais importante escola que nós temos, né, para a nossa evolução é dentro do nosso lar. Então, em momento algum, nós temos que nos sentirmos donos, ou que nem fala, que ela se sente uma rainha, né? Porque, às vezes, aquele que é a casa ali, que é a referência do lar, se sente, por vezes, né? Não só responsável por carinho, e não é só isso, mas ele se sente como se fosse realmente o determinante para a vida de cada um. E não deve ser isso, né? Deve-se ter esse respeito, deve-se entender que nós estamos nessa vida corpórea para que a gente possa ajudar-se mutuamente, especialmente aí dentro de casa, na família. Durante esse diálogo que Clara estabelece aí com Odila, tem algumas frases assim, muito impactantes, né, que ela deixa para a gente, né? E quando ela fala, que tem uma partezinha, deixa eu ver aqui, que eu tinha anotado, muita calma essa hora, vamos ver se eu acho, que a passagem na Terra é um dia na escola. Para pensar que a passagem na Terra, a gente vive 70, 80 anos aqui, mas é um dia na escola. Então a gente pensa o que é isso, né, que traz para nós, né? O que é que a gente está fazendo com esse um dia apenas, né? Então a gente fica reclamando da vida, reclama do filho, reclama da mãe, reclama do companheiro, e a gente não consegue desfrutar, né, de tudo isso que o Senhor está nos proporcionando para que nós sejamos os beneficiados, né? Grande ensinamento esse. E aí vem, Vivian, todo esse pilar que a doutrina espírita nos traz da reencarnação, né? Como explicar sobre a passagem na Terra é um dia na escola sem falar da reencarnação? E como é complicado que espíritos, encarnados ou desencarnados, que mesmo os desencarnados, muitos não acreditam na reencarnação, por conta do estágio vibratório que ele passa, né? Por conta de como ele se inseriu logo que ele desencarnou numa determinada região. E ali ele não acredita que morreu, ele não acredita que desencarnou, e nem na possibilidade de estar em outro lugar, né? De seguir, de melhorar, né? Perde a esperança. A hora que tirar a esperança de alguém, pronto, matou o ser, né? Exato. Não importa se ele esteja aqui encarnado ou se ele esteja na espiritualidade. Tirou a esperança dele, ele fica prostrado, né? Igual a gente está vendo a Zulmira aí acontecendo com ela. E a gente vê bastante também isso nos próprios diálogos dentro dos trabalhos mediúnicos, né? Essa desesperança, né? Em acreditar em uma coisa enquanto está encarnado e, às vezes, até acredita na vida após a morte, mas não acredita nessa condição em que ele passou para o lado de lá, né? E vem para a mesa para fazer as manifestações, aí a gente consegue identificar essa desesperança, como se tivesse passado a vida inteira corpórea, imaginando um lugar ou dando pouco ou nenhuma importância para o desencarne, para a morte. E aí, quando chega nesse lugar, as próprias reminiscências, né, da vida que teve, da conduta que teve, a consciência que começa a ficar mais aflorada, faz com que ele esteja num lugar desfavorável, né, vamos dizer assim. E aí, sem conhecimento, né, ou com uma fé bastante fragilizada, ele se entrega aquilo ali e pensa que dali em diante vai ser difícil sair ou que não tem outras possibilidades, né? Mas a misericórdia de Deus é imensa e aí sempre tem alguém para nos socorrer nesses momentos. Essa é a nossa fé raciocinada. Vamos em frente. Começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Temos um só Pai, que é o Senhor da bondade infinita,
e nos centraliza as esperanças. Somos assim, todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Já te imaginaste no lugar de Zulmira, experimentando-lhe as dificuldades e aflições? Já te colocaste na condição do esposo que asseveras amar? Se te visses no mundo sem a companhia dele, com os filhinhos necessitados de consolo e sustentação, não sentirias reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-los? A Clara está tentando aí mostrar a realidade Desenvolver a dela, empatia, né? mostrar a realidade, né? Para que ela deixe o seu egoísmo um pouquinho de lado, né? E pense nas pessoas que ela ali tem o envolvimento. Mas isso Sim, tudo, ampliando um pouquinho, a Clara está trazendo uma grande lição para nós, né? Para que nós realmente ampliemos a nossa visão pensando na nossa família universal. E nós sim, temos muito disso, né? Do nosso agrupamento familiar. Eu sei que ele é a nossa prova que nós estamos vivendo, e alguns até são expiações também, mas nós não podemos jamais ignorar o fato de sermos uma família universal, né? sim. Isso é que o Espiritismo veio trazer e que nós precisamos de cultivar. Por mais que nós tenhamos que cuidar da nossa subsistência, cuidar da nossa... Nós não podemos deixar de, pelo menos em oração, conversar com Jesus e nos colocarmos à disposição de Jesus para que, mesmo que seja em vibração, podermos auxiliar. Se pudermos fazer mais pontualmente, ainda melhor, como é Sim. a proposta, né, até da casa que nós estamos trabalhando, de participar mais diretamente na assistência a todos, né, que porventura venham a procurar. Sim. Bom, nesse trecho eu acho bastante interessante também, por quê? Porque o diálogo que a Clara estabelece, a gente percebe assim, ele vai muito paulatinamente, muito delicadamente, é um diálogo muito fraterno, muito amoroso, e aí a gente percebe como isso a diferencia do que nós estamos acostumados a fazer e a realizar, porque normalmente, quando a gente quer ajudar alguém, a gente já coloca os dedos na ferida, que é isso, e você e já aponta caminhos, tal, é como se nós soubéssemos de tudo. E Clara, ela vai fazendo de uma forma para que Zomira ela se coloque no lugar do outro, para que ela possa compreender as dificuldades dos outros, né? E quais seriam as medidas ou atitudes ou ações que ela teria se estivesse no lugar da Zomira, no lugar do Amaro, né? E aí ela eu acho o despertar dessa forma muito maravilhoso, muito bonito de se ver, né, de se ler, porque dá condições, né, para o próprio espírito chegar realmente no livre arbítrio e escolher uma opção mais adequada, mais favorável a ele mesmo, do que se a gente chega, como a gente faz muitas vezes, no atendimento fraterno, no diálogo doutrinário ali da mesa única, meio que julgando ou meio que acusando, entre aspas, né, com toda a afabilidade, mas ainda nesse caminho, sem permitir que o próprio espírito compreenda essas relações, compreenda o sentir dos outros, né? Essa forma empática, né? Que a gente fala hoje muito em empatia na nossa sociedade, e a gente vê aqui em 1948, 1950 aí falando-se de empatia, né? Lição aí, né? E você sabe Sim. que agora me veio à mente aqui essa condição de nós estarmos obrigatoriamente tendo que aprender diante dessa realidade que nós estamos vivendo, essas lições que nós estamos vendo aqui, por exemplo, toda essa forma e de nós buscarmos dentro de nós essa certeza de que o amparo ele é muito maior, Viviane. Ele é muito maior do que a dor. E ele acontece na hora certa. Você pode ver que nós estamos estudando essa obra, já estamos no capítulo 23, e muitos acontecimentos já tivemos, mas
Só agora, nesse momento, onde esses espíritos já se debateram tanto, é que a irmã Clara, através da busca, né, que o Clarence foi com o André Luiz, foi na hora certa. Se ela chegasse, por exemplo, para tentar dar essa assistência lá no começo da obra, onde estavam os espíritos ainda em outro padrão, talvez não tivessem passando por tanta dor, e todo esse ensinamento que ela trouxesse agora, eles não iam conseguir encampar, né? É por isso que quando a humanidade, por exemplo, passa por uma situação dessa que nós estamos vivendo, essa situação está chegando numa hora onde nós temos condições de mundialmente todos ficarem ao mesmo tempo sabendo o que está acontecendo e pelo menos aqueles que já têm essa consciência já vai fazendo a sua parte. E nós que estamos, por exemplo, diariamente, né, buscando fazer o evangelho, e isso está em todos os lares praticamente acontecendo. Em todas mesmo aqueles que quase não acreditam, mas estão obrigados a ficar lá junto com os seus, e a partir dali um daqueles move o outro pelo sentimento, né, que tem por serem da mesma família, a poderem acalmar um pouquinho, olhar no olhar do outro e enxergar um pouquinho além do que via até agora. Sim. Então é isso. Mas vamos seguindo aqui. Vamos lá. Deixa eu só trocar aqui um negócio aqui, peraí. Oi, cadê você aqui? Considera somente os teus problemas. Entretanto, o homem amado permanece no cárcere de escuros padecimentos íntimos, a debater-se com enigmas inquietantes, sem que te disponhas a socorrê-lo. Não me fales assim, imprecou a interpelada, com evidentes sinais de angústia. Odeio a infame que nos roubou a felicidade. Odila, reflete. Esqueceste de que a mulher sempre é mãe? O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. E se desejas recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Modifica os impulsos do coração. Ela está tocando aqui realmente nos pontos num ponto muito esclarecedor, né, que é o fato de a Odila ter sido ela é mãe, né? Sim. E toda vez que nós tocamos nesse ponto, nós estamos porque todos os espíritos são mães. Sim. Se não são ainda, serão. Vão ser. Vão passar por essa experiência. Vão passar. Senão, não há justiça divina. Não, mas essa é a esperança de todos os espíritos, porque sem você ser mãe, né, você não vai conseguir chegar perto do Pai maior. Não tem jeito. Sim, né? Sim. Então, é incrível. Sim, é o amor que mais se aproxima, né, nas nossas condições evolutivas. Exatamente. Só uma mãe sabe mesmo, né? E aqui a Clara está utilizando todo realmente esse cabedal de aqui a Clara dá uma beliscadinha agora que é para poder tratar direitinho. Vamos ver o que ela faz daqui para frente. Sim. Não suponhas amar o capaz de querer-te, transtornado a qual te encontras, entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós? Ela, porém, matou meu filho. Como podes provar semelhante acusação? A intrusa invejava-lhe a posição no carinho de Amaro. Sim, concordou Clara, afetuosa. Admito que Zulmira assim se conduzisse. É inexperiente ainda, e a ignorância, enquanto nos demoramos na terra, pode impedir-nos a visão. Mas não seria justo, tão somente por isso, atribuir-lhe a morte do pequenino. Medita. Olha a importância de nós buscarmos entender a vida, que a verdadeira, né, que é a vida espiritual. Pois se ela, que já está no mundo espiritual, tivesse realmente, pelo menos mais esclarecimento acerca disso, ela poderia claramente ver, né, até o que aconteceu com o filhinho, porque foi o filho que se suicidou, né, porque ele é um suicida. O Júlio, ele já se suicidou
2 vezes com essa, ou 3 Sim. vezes com essa, só que ela, é claro, movida pelo seu sentimento, né, a sua contrariação, ela se prendeu nisso e deixou escapar essa possibilidade de entendimento da vida, né? De entendimento. Perfeito. A verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir naquela que te sucedeu no lar uma filha suscetível de recolher-te o afeto e a orientação. Em lugar de forjares uma inimiga na sinistra bigorna da crueldade, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida. Retirando a luz do teu amor das chamas comburentes do inferno de ciúme, em que padeces pela própria vontade, serás realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência uma inspiração e uma bênção. Tá dando uma moral para ela, né? Oh. Para ver se ela acalma e muda o padrão para enxergar algo a mais, tentar deslumbrar nela o amor, né? Que a filha está ali debruçando em preces desde o começo da obra por ela. E sim, vamos em frente. Sim. Talvez porque Odila, quase vencida, simplesmente chorasse, a mensageira afagava-lhe os cabelos, acrescentando: sei que sofres igualmente como mãe atormentada. E aqui ela já, né? Já matou a pau, né? Coisa já. Recorda, contudo, que nossos filhos pertencem a Deus. E se a morte colheu a criança e estremeces, separando-a dos braços paternais, é que a vontade divina determinou o afastamento. A mensageira amimava-lhe a fronte, dando-lhes a impressão de que a submetia a suaves operações magnéticas. Essa é tão claro, né? E claro, Vivian, para quem já está buscando esse conhecimento, né? Porque é muito difícil. Quando a gente conversa em geral com as pessoas, tem aquele velho, já virou um chavão, né? Vamos entregar para Deus. Mas não é simplesmente entregar para Deus. Deus é que nos colocou e Jesus veio e falou: vós sois deuses. Sois deuses, sim. Então, segue, me siga se você não consegue seguir sozinho, me siga para que nós possamos ir até o Pai. E aqui ela vem claramente dizendo isso, né? Que essa família é a família de Deus, né? Esse universo todo é a família de Deus. Nós precisamos de preocupar com o quê? Preocuparmos em sermos bondosos e cultivar dentro de nós o bem. É isso. Sim. Né? E que tudo acontece por vontade do Pai, né? E eu falta um pouco disso em nós também, da gente ficar questionando essa própria situação do Covid-19. Mas o que é isso? É um castigo, não sei o quê. Como se não tivesse ninguém. E nada acontece se não for da vontade do Pai. Então, é que a gente não reflete sobre a folha que cai da árvore e só cai pela vontade do Pai, né? Porque é lógico, está regida por leis, né? Leis da natureza, leis divinas, mas a gente não consegue compreender ainda que tudo acontece que é para o nosso melhor, né? Até o sofrimento, né? E o sofrimento é realmente que nos causa aí a melhora, né? Que nos proporciona uma melhora, né? Precisamos de parar de atirar pedras, né? Vamos lá. Depois de alguns instantes em que apenas ouvíamos os soluços de Odila transformada, a venerável amiga acentuou: por que não te dispões a clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu anjo e embalá-lo, de novo, em teus braços, ao invés de te consagrares inutilmente à vingança que te cega os olhos e enregela o coração? Clara, certa alcançar o ponto sensível daquela alma atribulada, porque a infortunada genitora de Evelina, qual se arrojasse para fora de si mesma todos os pesares que lhe senhoreavam e sentimentos, gritou, como fera jugulada pela dor. Aqui ela deixou bem claro: cuida da sua vida,
faça o melhor, né, que você puder. Desapega, né? Para de cuidar do que não precisa. Pensa no bem, pensa naqueles com quem realmente ela quer o bem, em vez de pensar naqueles que ela quer o mal. Sim. Meu filho, Olha aí. tanto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente. É como se um véu, né, fosse retirado e ela pudesse, então, cair na consciência, né? A emissária do bem abraçou-a com maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos: Rejubila-te, irmã querida, grande é a tua felicidade. Podes ajudar e isso representa aventura maior. Nada te impede auxiliar o companheiro da humana experiência ao alcance de tuas mãos. E basta uma prece de amor puro, com o testemunho de tua compreensão e de tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Há 22 séculos, 2.200 anos, espero por um minuto igual a este para o meu saudoso e agoniado coração, e vês que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. Olha aí. Você sabe que a Clara ela tem um envolvimento muito grande com esses espíritos, né? Sim. E isso daí nós ainda teremos nos próximos capítulos ainda esse desenvolvimento da história. Sim, já fica a deixa no outro capítulo, porque Clarencio fala, né, que ficar clara, porque um espírito precisa ouvi-la, né? É uma necessidade, não é para qualquer um. Isso é coisa com a Clara, né? Então aí a gente já percebe que a Clara também tem um envolvimento aí nessa história, né? Isso vai ser lindo para a gente continuar o estudo, né? Sim. A voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegavam a surgir. Dominada pelas vibrações da mensageira celeste, Odila agarrou-se a ela, prosseguindo em choro convulso, enquanto a instrutora repetia com desvelos de mãe: Vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. Amparando-a, Clara conduziu-a para fora, colada ao próprio peito. Então, a gente fica imaginando isso, né? Junto de nós, Clarencio informou: Agora, Zulmira poderá recuperar-se. A adversária retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental. E, acompanhando nosso orientador, afastamo-nos por nossa vez, embora conservando a atenção presa à continuação de nossa edificante aventura. O André Luiz ele fecha aqui o capítulo, né? E nós fomos brindados por estarmos juntos aqui estudando mais uma vez, e chegamos ao fim do nosso estudo da noite de hoje. Mas com relação ao capítulo, mais alguma coisa que você gostaria de falar, ou podemos encerrar mesmo? Não, acho que a gente pode encerrar assim, porque se a gente começa a falar, a gente começa a falar dos outros capítulos assim, para trás. Então, acho que já foi pontuado, que tinha que ser pontuado, e agora nós temos que aguardar os próximos capítulos aí para dar continuidade ao estudo, né? Tá bom, então fica assim, Vivi. Olha, fica aqui o meu agradecimento por você ter aceitado compartilhar esse estudo aqui, né, nesse dia, e nós estamos aí formatando esse material para que nós mesmos possamos aprender e deixar uma forma também de outros irmãos nossos conseguirem também ter esse estudo, né? Hoje em dia é muito comum que tenhamos esses áudios, né, esses vídeos, e ao longo do dia sempre arranjamos um tempinho para poder ouvir, né, e aprender. Isso nos dá uma certa liberdade, um conforto, né, porque a gente acaba estando dentro de casa, porque para quem tem família grande sempre tem aquela cobrança, já vai para o centro espírita, já vai para o centro espírita. Agora a gente está indo menos para o centro espírita e ficando um pouco mais em casa, né?
embora dedicada aqui nesse momento. Agora, alguns que clamavam pela nossa... por ficar, já não aguenta mais a gente. Não, agora você vai! Ainda mais falando... Você não está na hora de ir para o centro espírita? Ainda mais falando de espiritismo, né? Isso! Isso mesmo. Legal. Ô, Vivi, eu só vou pedir mais uma coisa para você. Sim. Eu fiz uma vibração no começo e peço para você fazer uma agora. Vamos lá, então, meu irmão. Então, nós estamos aqui, embora virtualmente, inspirados e embalados com essas vibrações de paz, de amor, de muita alegria, por estarmos juntos, aprendendo, compreendendo, buscando absorver conhecimento que essa literatura nos traz, preenchendo com alegria o nosso coração, fazendo com que os nossos pensamentos possam se aprofundar nas pequenas coisas da nossa vida terrena. E por esse momento tão delicado, tão gostoso, tão contributivo para nós agradecemos a Jesus, porque é um privilégio, né, podermos estarmos aqui reunidos em nome dele. Agradecemos pelo privilégio desta existência, pelo privilégio de amigos queridos, do núcleo familiar que nós nos encontramos, não deixando de fazer as nossas rogativas a Deus, para que a humanidade toda possa ser contemplada com a sua misericórdia, com seu amor. Essas vibrações que nós podemos sentir neste momento possam ser também compartilhadas com todos os nossos irmãos do nosso planeta. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. E até a próxima vez, minha gente. Muito obrigada. Valeu.